185. Viver em outro mundo. Capítulo 1039. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando o mundo não tem certezas. Havia algo que todos que estudavam formações mágicas sabiam. De fato, Zhao Ai acreditava que essa sentença também era verdade para aqueles que estudam formações mágicas no reino do cultivo. Essa declaração também era válida com relação à formação de abate dos 5 elementos. Era a formação mais forte que Zhao Ai já viu. Podia sufocar ambos, Yin e Yang dos 5 elementos. Também podia revidar contra-ataques espirituais. Pode-se até mesmo dizer que era quase perfeita. No entanto, uma quase perfeição ainda tinha que ter uma saída. Senão, a formação não teria sido estabelecida com sucesso. De fato, para aqueles que estabeleceram a formação de abate dos 5 elementos, a saída era o requisito que precisava ser cumprido. Quanto àqueles que queriam tentar outros métodos para quebrar a formação, era quase impossível deles terem sucesso. Esse era o único ponto da formação de abate dos 5 elementos. Quanto às outras formações, contanto que achasse uma fraqueza para rompê-las, então poderiam romper. Mas isso não funcionaria na formação de abate dos 5 elementos. Se a pessoa não conseguisse cumprir os requisitos da formação, então ele não seria capaz de sair. Estritamente falando, a formação de abate dos 5 elementos não podia ser identificada em um tipo de formação. Ao invés disso, pode-se dizer que era uma mistura entre uma formação e uma forma de pensar. Não precisava de bandeiras de formação nem discos de formação. Ao invés disso, precisava dos pensamentos daquele que estabeleceu. Por causa disso, a formação não podia ser rompida usando métodos convencionais. E agora, o mar de consciência de Zhao estava cercado pela parede de luz dos 5 elementos. Qualquer força espiritual que tivesse intenção maliciosa para com Zhao seria atacada pela parede de luz. E havia apenas uma maneira de quebrar a parede de luz, era ou pelo próprio Zhao dissipando a formação, ou se a árvore dos 100 espíritos fosse removida do espaço. Ninguém mais pode alcançar esses requisitos além de Zhao. Portanto, Zhao não estava preocupado sobre a formação no seu mar de consciência sendo quebrada. No entanto, Zhao certamente faria bom uso da formação de abate dos 5 elementos. Na verdade, o espaço já tinha extraído as propriedades da formação e se uniu com o cajado de Zhao. Em outras palavras, Zhao pode colocar sua própria formação de abate dos 5 elementos. Mas desta vez, a formação que Zhao podia organizar não era comparável àquela organizada pelo clã dos 100 espíritos. Também havia outra característica na formação de abate dos 5 elementos. Seu peso seguia de acordo com a força da pessoa que estabeleceu. E com a força atual de Zhao, ele certamente não seria capaz de se comparar à formação de abate dos 5 elementos feita pelo clã dos 100 espíritos. Afinal, a formação de abate dos 5 elementos foi estabelecida por 100 imortais de alto nível do clã dos 100 espíritos. Zhao abriu os olhos lentamente. Ele também estava ciente que a formação de abate dos 5 elementos presente no submundo tinha desaparecido completamente. Neste momento, não haveria terra proibida no submundo. A figura de Zhao se moveu e ele apareceu dentro do território do Serpente Rei. O Serpente Rei não estava dentro da sua área. Ele estava esperando por Zhao em um local não muito longe da parede de luz. Isso tocou um pouco Zhao. Zhao achou o Serpente Rei e eles retornaram para seu domínio. Ele também disse ao Serpente Rei que não haveria nada atacando-os no futuro. Eles agora podem ir para a região central. Depois disso, Zhao voltou para o espaço. Neste ponto, o território de Zhao no submundo não podia dizer que era pequeno. Naturalmente, isso incluía o domínio das criaturas sombrias. Agora que as criaturas sombrias foram subjugadas, naturalmente o território seria seu. Porém, Zhao não planejava usar as criaturas sombrias para ajudá-lo na luta. Quando retornou ao espaço, ele viu as meninas olhando para o espaço confusas. Depois de ver Zhao retornar, Laura imediatamente disse: Irmão a formação organizada pelo clã dos 100 espíritos acabou de desaparecer. Zhao sorriu levemente e disse: Eu sei.
A formação de abate dos 5 elementos foi retirada pelo espaço e colocada dentro do meu cajado. Além disso, outra formação de abate dos 5 elementos está protegendo meu mar de consciência. Então ele recontou o que aconteceu para as meninas. As mulheres começaram a entender o que aconteceu, então elas não puderam deixar de sentir medo. Laura disse, não esperava que o clã dos 100 espíritos fosse tão cuidadoso. É bom que o irmão Ai tenha um bom coração e não destruiu seus corpos. Senão, não teríamos obtido a árvore dos 100 espíritos. Zhao Ai assentiu com um sorriso e disse, você não esperaria quão ótimas são as habilidades da árvore dos 100 espíritos. Quando Zhao Ai disse isso, as meninas começaram a antecipar suas próximas palavras. Elas imediatamente o pressionaram a continuar. Então Zhao Ai lhes disse sobre a função da árvore dos 100 espíritos. As mulheres não esperavam que a árvore dos 100 espíritos cresceria uma ilha, e essas ilhas na verdade daria outro espaço. O grupo começou a entender quão extraordinária a árvore era. Zhao Ai teve a mesma reação que elas, até mesmo ele não achou que a árvore fosse tão formidável. Quando Zhao Ai olhou para a árvore dos 100 espíritos, ele de repente disse, Cair, vem aqui rápido. Cair imediatamente apareceu. Então Zhao Ai apontou para a árvore dos 100 espíritos e disse, Cair, preste atenção na árvore dos 100 espíritos. Depois de 100 dias, a árvore morrerá. Mas antes de murchar completamente, certifique-se de colher suas partes para a medicina. Por enquanto, colete folhas para que todos possam beber como chá. Cair obedeceu, então olhou para Zhao Ai e disse, jovem mestre, não podemos só acelerar a área em volta da árvore dos 100 espíritos. Zhao Ai encarou, ele esqueceu sobre esse ponto. Agora que Cair o lembrou, Zhao Ai pensou sobre antes de dizer, tudo bem, vamos fazer isso. Eu esqueci, Cair é realmente esperta. Quando Cair ouviu o elogio de Zhao Ai, ela sorriu como uma senhorita. Então ela foi acelerar a área em volta da árvore dos 100 espíritos. Mas assim que Cair estava prestes a começar, o espaço emitiu uma notificação, incapaz de acelerar o tempo em volta da área selecionada. O nível do anfitrião não alcançou o requisito. Esperamos que o anfitrião trabalhe mais duro. Zhao Ai encarou, então olhou para Cair e disse, o que aconteceu? Como meu nível é insuficiente para aceleração do tempo. Cair balançou sua cabeça e disse, não sei, essa é a primeira vez que encontro isso. Normalmente, o tempo aceleraria não importa onde. É possível que seja por a árvore dos 100 espíritos tem um nível alto demais. Zhao Ai assentiu, parece ser isso. Em todo caso, ainda podemos esperar 100 dias. Quando isso ocorrer, teríamos nossa própria ilha flutuante. Cair assentiu. Laura e as meninas também ouviram a notificação, então elas correram. Depois de ouvir as palavras de Zhao Ai, Laura disse, irmão Ai, essa árvore dos 100 espíritos é um tesouro dos céus e da terra, e já somos sortudos de colocar em nossas mãos. Não importa se esperarmos. Zhao Ai assentiu, obter a árvore é uma grande fortuna. Realmente vale a pena esperar. Vamos entrar. Cair, por favor busque um par de folhas para nós. Vamos fazer um pouco de chá para beber. Cair assentiu. Em seguida, Zhao Ai e as meninas voltaram para casa. Depois que o grupo sentou, Laura olhou para Zhao Ai e disse, irmão Ai, já unificamos o exército da resistência e conquistamos o domínio das criaturas sombrias. O que você planeja fazer em seguida? Você vai lidar com o Templo das Trevas ou Aliança Neutra? Zhao Ai pensou sobre isso por um momento e disse, vamos lutar contra o Templo das Trevas em seguida. O exército da resistência ainda tem negócios relacionados com a Aliança Neutra. Ir contra a Aliança neste momento apenas os empurrará na direção do Templo das Trevas. Vamos recuar e vigiar as ações da Aliança. Assim que destruirmos o Templo das Trevas, então mesmo a Aliança Neutra não será capaz de fazer nada conosco. Ao mesmo tempo, também podemos fazer uso das criaturas sombrias. Se a Aliança planejar algo, podemos fazer as criaturas sombrias lidar com eles. Laura assentiu, isso também é bom. Irmão Ai, que tal as bestas espirituais de sangue? Quando você planeja capturar elas? Zhao Ai parou por um momento antes de responder. Vamos esperar por alguns dias. Depois de alguns dias de descanso, vou prosseguir e capturar algumas bestas espirituais de sangue. Tenho certeza que o Templo das Trevas ainda tem pessoas estacionadas ao longo do Rio de Sangue. Se eu for capturar as bestas espirituais de sangue, então estaria anunciando minha declaração de guerra.
Laura assentiu. Acho que devemos chamar o Addison e os outros para fazê-los se prepararem. Depois que você capturar as bestas espirituais de sangue, devemos no mesmo instante começar nossa guerra contra o Templo das Trevas. Litsi, Megan, existe algum problema com o exército de mortos-vivos? Litsi e Megan balançaram suas cabeças. Em seguida, Litsi respondeu, não há problemas do nosso lado. Mas irmão mais velho Ai, você deve fazer um mapa do domínio do Templo das Trevas. Dessa maneira, seria mais conveniente lutar contra eles. Zhao Ai assentiu e disse, fique tranquila, garanto que farei isso. Vou usar esses dias para mapear o domínio do Templo das Trevas. Ainda não temos certeza sobre quão grande é o submundo. Se não pudermos erradicar completamente o Templo das Trevas e eles se esconderem, então seria problemático se nos atacarem no futuro. Laura assentiu e disse, o submundo é verdadeiramente enorme. Mesmo os Lich anciãos como os Jireden não estão cientes da sua extensão. Temo que não seria fácil. Zhao Ai respondeu, isso não importa. Não importa quão grande seja, certamente tem um final. O submundo será nosso jardim dos fundos no futuro. Precisamos pegar cada polegada desta terra. Viver em outro mundo. Capítulo 1040. Laura assentiu. Ela concordou com a decisão de Zhao Ai. Se eles não pudessem garantir a segurança completa no submundo, então eles teriam preocupação constante sobre perigos ocultos. Zhao Ai olhou para o grupo e disse, tudo bem, não vamos pensar demais nisso. Desta vez, pretendo achar a fonte do rio de sangue. O rio de sangue é capaz de produzir tantas bestas espirituais de sangue, então sua fonte deve ser extraordinária. Talvez seja outro tesouro. Laura sorriu e disse, irmão Ai, agora que você está ficando cada vez mais rico, você está começando a olhar para os tesouros como se fossem moedas de ouro. Você não deve esperar muito. Zhao Ai riu. Neste instante, Meg chegou trazendo um bule de chá. Ela colocou na mesa e deu uma xícara para cada um deles. Então ela sorriu e disse, jovem mestre, prove. Esse é o chá feito das folhas da árvore dos 100 espíritos. Zhao Ai assentiu, e logo em seguida ele olhou para a xícara de chá. A xícara era de porcelana branca, dentro estava um chá verde claro. Ele conseguia sentir a fragrância delicada mesmo antes de beber. Assim que a fragrância entrou no seu nariz, correu direto em sua cabeça, limpando os pensamentos distrativos. Só com o cheiro, uma pessoa saberia quão bom o chá era. Zhao Ai tomou um gole. Era um pouco amargo, mas muito fragrante. No momento que bebeu, Zhao Ai sentiu cada poro de seu corpo respirando. Era um sentimento fantástico. Zhao Ai fechou os olhos e saboreou o gosto por algum tempo. Então soltou um longo suspiro e disse, esse sabor é fantástico. Meg, prepare algumas folhas e as envie para o vovô Green e aos outros na Ilha Dragão Selvagem para consumir. Essa coisa pode melhorar a força espiritual, deve ser muito útil para eles. Meg deu um aceno. Kaie também tomou uma xícara de chá. Depois de ouvir Zhao Ai, ela virou a cabeça e disse, jovem mestre, devemos tentar analisar as folhas no scanner. Vamos ver se pode ser compatível com as outras ervas dentro do espaço, tornando-a melhor. O que você acha? Zhao Ai assentiu, também podemos tentar fazer chá de ervas. No entanto, não devemos perder essa fragrância, senão a experiência não seria boa. Kaie assentiu, então seu corpo piscou quando ela desapareceu. Zhao Ai não seguiu atrás, realmente não valia a pena ele ir pessoalmente no scanner. O resultado seria impresso mesmo. Logo, Kaie voltou. Na sua mão estava um pedaço de papel com uma fórmula de chá de erva. Zhao Ai olhou para a receita, parecia ser feita com dezenas de ervas que podiam ser encontradas no espaço. Ele devolveu o papel para Kaie e disse, Meg, por favor, tente fazer esse chá de ervas junto com a Kaie. Depois entregue a fórmula para a Ilha Dragão Selvagem também. Meg assentiu e seguiu Kaie. Laura olhou para as costas delas e sorriu levemente. O espaço é verdadeiramente conveniente com a Meg e Kaie. Contanto que as coisas permaneçam normais, as questões da família sempre seriam resolvidas por elas. Zhao Ai sorriu, e seus olhos mostravam gentileza. Falando nisso, entre as mulheres de Zhao Ai, ele estava há mais tempo com Meg. Porém, Meg tinha menor exposição porque ela passava mais tempo cuidando das questões triviais de Zhao Ai. Por causa dessa posição menos visível, ela simplesmente não pode atrair a atenção de ninguém. Contudo,
Zhao Ai sabia que sem a Meg, ele não seria capaz de cuidar das necessidades básicas. Meg era quem mais entendia Zhao Ai, e ela era quem melhor podia cuidar dele. Zhao Ai podia aproveitar perfeitamente sem problemas graças aos esforços da Meg. Depois de beber outro gole de chá, Zhao Ai olhou para o monitor. Suas agulhas de sangue foram enviadas para mapear o domínio do Templo das Trevas, investigando e registrando o terreno. Depois de liberar as agulhas de sangue, Zhao Ai chamou a Dizon e os outros para o espaço. A Dizon usou os últimos dias para integrar todo o exército da resistência em uma unidade. Mas essa integração aconteceu em segredo. Eles ainda fizeram negócios com a Aliança. Nada mudou nas trocas, simplesmente não havia como a Aliança descobrir algo de errado. Na verdade, havia muitos mortos-vivos tanto da Aliança Neutra quanto do Templo das Trevas que estavam vagando dentro do domínio do Exército da Resistência. Eles estavam aqui para detectar qualquer movimento dentro do exército. Mas infelizmente, mesmo que aqueles mortos-vivos fossem especialistas, contanto que fossem enviados para o espaço, eles não seriam mais capazes de enviar informações de volta. Portanto, nenhuma notícia sobre a unificação do Exército da Resistência chegou à Aliança Neutra e ao Templo das Trevas. A Dizon levou Li, Jiang Zhang e os 5 esqueletos elementais para a Casa do Espaço. Depois de fazer uma saudação, Zhao Ai fez o grupo sentar antes de dizer: agora que o assunto com as criaturas sombrias foi resolvido, devemos começar a agir contra o Templo das Trevas. Está tudo preparado? Quando a Dizon ouviu Zhao Ai, seu coração foi movido. Jovem mestre, tenho certeza, já terminamos nossas preparações. Podemos partir a qualquer momento. Zhao Ai sorriu e disse: isso é bom. Mas não há necessidade de ficar ansioso. Ainda é cedo demais para começarmos. Espere até eu lidar com o rio de sangue e as bestas espirituais de sangue. Depois disso, podemos começar. A Dizon assentiu. Contudo, sua expressão parecia estar abatida. Ele realmente pensou que já era hora de atacar o Templo das Trevas. Ele não esperava ter que aguardar. Zhao Ai olhou para a expressão de Adizon, sorriu e disse: tudo bem, Adizon, não precisa ficar preocupado. Seja agora ou depois, ainda atacaremos o Templo das Trevas. Após eu terminar a subjugação das bestas espirituais de sangue, então poderíamos ganhar a vantagem de recuar e atacar sempre que quisermos. Isso não seria melhor? Adizon assentiu e disse: sim, jovem mestre. Eu entendo. Zhao Ai olhou para o grupo e disse: chamei vocês aqui para que possam aumentar suas forças usando as plantas e almas ardentes do espaço. Também quero que vocês comprem mais produtos da Aliança. Faça-os pensar que é porque vocês estão promovendo mais especialistas para lutar entre si. Também, seria melhor ganharmos mais especialistas de nível rei. Dessa maneira, teríamos mais confiança de lidar com o Templo das Trevas. Adizon assentiu, então ele olhou para Zhao Ai com uma expressão questionadora. Jovem mestre, você vai fazer um movimento. Se você fizer, então não há necessidade de temermos o Templo das Trevas. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: naturalmente eu faria um movimento. Todavia, você deve saber que existe um especialista fenomenal no Templo das Trevas. Se eu fizer um movimento, então eu serei bloqueado por aquela pessoa. Vocês terão que lidar com os outros especialistas do Templo das Trevas. Entenderam? Adizon e os outros responderam no mesmo instante: entendemos. Por favor, tenha certeza. Zhao Ai balançou sua mão e enviou o grupo para fora. Ele entregou todas as questões no submundo para Dizon. Ele sabia que a Dizon se sairia bem. Além disso, se Zhao Ai ascender no futuro, ainda seria impossível para ele pisar no submundo mesmo com a ajuda do espaço. Sua força naquela hora seria demais para as leis do submundo tolerarem. Por causa disso, ele precisaria deixar uma pessoa para trás para poder gerenciar o submundo. E Zhao Ai planejava fazer a Dizon ser aquela pessoa. Zhao Ai relaxou bem nos próximos dias. Ele bebeu chá todos os dias e até aproveitou a fonte termal de vez em quando. As agulhas de sangue também mapearam a maioria do domínio do Templo das Trevas nesses poucos dias. Pode-se dizer que Zhao Ai agora tinha um certo entendimento sobre o Templo das Trevas. De fato, ele não só explorou as terras do Templo das Trevas, ele também enviou algumas agulhas de sangue para vasculhar a Aliança Neutra. Desde que a Aliança era uma ameaça em potencial, ele precisava ficar em guarda contra eles também.
Depois que Zhao Ai sentiu que seu espírito e corpo tinham se recuperado à sua melhor condição, ele se preparou para seguir o rio de sangue. Zhao Ai persistiu sob a pressão da formação de abate dos 5 elementos por 10 horas direto. Este empreendimento exauriu sua força e espírito. Por causa disso, Zhao Ai precisava ter um bom descanso para evitar qualquer acidente. Zhao Ai nunca subestimou seus inimigos. Ele agia como um leão caçando um coelho. Ele faria o seu melhor para ter sucesso com menos perdas do seu lado. Com a questão relacionada ao rio de sangue, Zhao Ai assumiu uma postura muito cuidadosa. A Dizon também disse que entre as numerosas bestas espirituais de sangue estavam bestas com força de nível rei. Mesmo os especialistas de nível rei precisavam tomar cuidado quando cruzavam o rio. Portanto, Zhao Ai precisava ser mais cuidadoso desta vez se quisesse ter sucesso. Desta vez, Zhao Ai não planejava voar sozinho. Ele chamou a Lotus de Sangue e subiu. A Lotus de Sangue foi a Lotus que o navio do Rei do Inferno virou. Esta Lotus pode ser grande e pequena. Desta vez, Zhao Ai planejava reduzir o tamanho da Lotus antes de submergir no rio de sangue. Esse foi o método que não atrairia quase nenhuma atenção do Templo das Trevas. Somente quando fosse hora de fazer um grande movimento que Zhao Ai faria uma enorme bagunça. Zhao Ai originalmente não queria que as meninas o seguissem, ele queria que elas ficassem dentro do espaço. Contudo, Laura não queria nada disso. No final, Zhao Ai cedeu e deixou as mulheres ficarem dentro do espaço da Lotus de Sangue. Pode-se dizer que o espaço dentro da Lotus de Sangue era igual à casa, exceto que não tem a árvore dos 100 espíritos. A Lotus de Sangue também era muito forte. Se houvesse algum perigo, Laura e as meninas ainda poderiam retornar ao espaço. E como as mulheres gostavam de seguir Zhao Ai, ele não teria coragem de impedi-las. Tudo foi preparado. Megan e as meninas também estavam dentro da Lotus de Sangue. Zhao Ai começou a ir na direção do rio de sangue. Eles apareceram em um local não muito longe do rio. Depois de sair do espaço, a Lotus imediatamente abriu um túnel subterrâneo. Tanto a Aliança Neutra quanto o Templo das Trevas não seriam capazes de detectar nada. Viver em outro mundo. Capítulo 1041. Zhao Ai sentou na Lotus de sangue com preguiça. Pode-se dizer que a Lotus de sangue era muito confortável. A Lotus avançou como um disco voador. À medida que avançava, suas pétalas giravam, cada camada na direção oposta à da de cima. Zhao Ai atualmente estava com as meninas. Neste momento, a Lotus tinha se tornado tão grande quanto a palma da mão de uma pessoa enquanto Zhao Ai e as meninas eram pequenos como o polegar. Essa foi uma função da Lotus que Zhao Ai chamou de microcosmo. O navio do Rei do Inferno tinha essa função. Zhao Ai usou muito quando estava lidando com os divinos. Houve muitas vezes em que os divinos perderam o rastro de onde Zhao Ai foi. Deve-se reconhecer quão conveniente o microcosmo era. Pegue desta vez como exemplo. Isso permitiu que Zhao Ai fizesse o menor barulho possível quando ele escavou o subsolo, tornando menos provável que os mortos-vivos na superfície o note. Zhao Ai foi muito cuidadoso com relação a esses mortos-vivos. Esses mortos-vivos viviam no submundo, eles eram especialistas no uso da força espiritual. Se Zhao Ai não considerasse apropriadamente suas ações, então ele seria descoberto por esses mortos-vivos. Na verdade, Zhao Ai planejou tudo com perfeição. Embora esses mortos-vivos tivessem uma força espiritual formidável, era impossível para eles penetrarem fundo embaixo da terra. Apenas aqueles que eram excepcionalmente fortes seriam capazes. O local onde Zhao Ai começou a esgueirar não estava muito longe do rio de sangue. Depois de pouco tempo, descobriu que a terra em volta da Lotus de sangue tinha começado a avermelhar. E depois de sentir a fragrância sangrenta, soube que já estava quase no seu destino. Com certeza, depois de alguns minutos, Zhao Ai de repente sentiu uma corrente atingindo a Lotus de sangue. A Lotus não parou, não demorou muito tempo antes que fosse completamente coberta com a água do rio de sangue. Zhao Ai pensou que o rio de sangue enviaria de imediato as bestas espirituais de sangue para atacar. Porém, para sua surpresa, nada aconteceu mesmo depois de meia hora. Haviam mais coisas que estavam além do que ele esperava. Zhao Ai pensou que o rio de sangue não tinha nada além de bestas espirituais de sangue. Mas depois de entrar no rio, soube que haviam mais coisas dentro. Plantas, animais, todos vermelhos, estavam presentes aqui. Naturalmente, Zhao Ai não foi educado e levou algumas dessas coisas para o espaço.
Zhao Ai olhou por toda parte com curiosidade. Ele ainda não havia visto nenhuma besta espiritual de sangue. Isso o fez se sentir estranho. Durante a luta entre o Templo das Trevas e o Exército da Resistência, apareceram muitas bestas espirituais de sangue. Como poderia ser possível para Zhao Ai não encontrar nenhuma agora? Laura e as meninas também estavam cheias de curiosidade com as redondezas. Era um mundo completamente vermelho sangue. O próprio rio era vermelho, as plantas eram vermelhas, os animais eram vermelhos, tudo em volta deles era vermelho. O que fez Zhao Ai se sentir estranho foi o fato de que, apesar do cheiro de sangue externo, a água no rio de sangue na verdade tinha um cheiro perfumado. Depois de seguir por meia hora sem encontrar as bestas espirituais de sangue, Laura não pode deixar de se virar para Zhao Ai. Irmão Ai? Onde estão as bestas espirituais de sangue? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, não sei. Isso é realmente estranho. Em todo caso, vamos pegar um pouco de água do rio de sangue primeiro. Depois que ele disse isso, Zhao Ai abriu uma fenda espacial ao lado da lótus de sangue. A fenda espacial por sua vez sugou um pouco da água do rio e também um pouco de pedra da área próxima. Quase no mesmo instante, o espaço emitiu uma notificação, areia e pedras submergidas em energia de sangue detectados. Pode ser usado para a criação. Zhao Ai encarou. Ele não esperava que até mesmo a areia e as pedras tivessem algum uso. Neste momento, ele subitamente achou alguns pontos pretos flutuando com a água. Zhao Ai usou sua força espiritual para analisar esses pontos e descobriu que eles pareciam com polvos pequenos. Eles eram tão pequenos quanto formigas, pretos e tinham pequenos tentáculos. Zhao Ai olhou para essas criaturas e não pôde deixar de sentir seus cabelos arrepiarem. Isso porque havia vários. O amontoado era muito denso, quem sabe quantos haviam dentro. Então, as pequenas criaturas pararam e uma delas nadou na direção de Zhao Ai. Assim que chegou perto da lótus de sangue, estendeu seus tentáculos, entrando em contato com o escudo de energia da lótus de sangue. Embora esse polvo fosse pequeno, não se deve esquecer que a lótus de sangue também reduziu seu tamanho. Pode-se dizer que o tamanho atual de Zhao Ai não era nem um pouco maior que essa criatura. Laura e as meninas olharam para esses polvos, seus rostos começaram a ficar pálidos. Embora elas não tivessem medo desses polvos, eles se sentiram desconfortáveis com a visão deles. Zhao Ai queria levar os polvos para o espaço, mas não esperava que ele disparasse para longe da lótus. Então Zhao Ai de repente sentiu uma formidável força espiritual saindo daquele pequeno polvo. Logo depois, seus tentáculos começaram a esticar. Zhao Ai não sabia o que ele estava fazendo. Mas não demorou muito para ele receber sua resposta. Quando a força espiritual do polvo alcançou a água circundante, a água do rio começou a se comprimir antes de virar uma espessa gota de sangue. Então essa gota de sangue ganhou uma cabeça, então uma mão, se tornando uma besta espiritual de sangue. Zhao Ai olhou para isso com choque. Ele não esperava que as bestas espirituais de sangue na verdade fossem esses pequenos polvos. Não admira que fosse quase impossível matar as bestas espirituais de sangue. Sua manipulação do rio de sangue era incrivelmente maior que o seu tamanho. A maioria do tempo, os ataques apenas tocariam seus corpos de sangue temporários. A pessoa precisaria ter uma força espiritual muito forte para ter a possibilidade de matá-los. Enquanto Zhao Ai estava atordoado, a besta espiritual de sangue começou a lançar ataques na direção da lótus de sangue. O poder de luta da besta embaixo d'água era muito maior que no ar. Além disso, Zhao Ai descobriu algo estranho. Embora a besta espiritual de sangue tivesse acabado de transformar, ainda podia operar as águas circundantes para atacá-lo. Zhao Ai agora estava muito curioso quanto a como esses pequenos polvos eram capazes de fazer isso. Porém, os ataques do pequeno polvo não eram fortes. Quando o polvo prosseguiu no ataque, Zhao Ai balançou seu cajado fantasma de sangue, selando o polvo dentro de uma caixa transparente. Então uma fenda espacial abriu, levando a caixa para dentro do espaço. Quando a besta espiritual de sangue entrou no espaço, uma notificação foi ouvida: polvo variante detectado. Pode sobreviver em um ambiente cheio de energia de sangue. Depois de formar seus corpos, eles podem executar ataques espirituais. Ao mesmo tempo, sua força espiritual também será amplificada, lhes permitindo controlar a água 100 metros em volta deles para atacar. Porém, o polvo tem uma falha:
Só pode sobreviver em ambientes com energia de sangue densa. Pedindo ao anfitrião permissão para consertar o defeito. O polvo pode ser atualizado para formar seu próprio corpo e fazer ataques físicos, bem como amplificar a força espiritual para controlar a água em volta deles para atacar. Como o anfitrião já atualizou a habilidade da água, o espaço não pedirá ouro para atualização. Por causa da habilidade especial do polvo, as habilidades do anfitrião foram fortalecidas. Esperamos que o anfitrião trabalhe mais duro. Houveram bastantes notificações para o pequeno polvo, mas Zhao entendeu todas elas. Os pequenos polvos eram praticamente um ser especial que conseguiam sobreviver no rio de sangue. Pode usar sua força espiritual para comprimir o sangue e transformá-lo no seu corpo. Não só isso, sua força espiritual também seria amplificada durante essa forma. Além disso, Zhao ganhou outra habilidade. Antes dele experimentar, ele primeiro emitiu um comando: atualize-os imediatamente. Então o espaço emitiu outra notificação, consertando as falhas do polvo. Atualização bem-sucedida para o polvo controlar a água. Novo polvo foi adicionado na loja do espaço. Anfitrião pode comprá-los lá. Depois disso, Zhao tentou controlar a água do rio de sangue. Essa gota era evidentemente mais densa que a água do rio. Então Zhao começou a usar sua imagem mental para formar a imagem de uma pessoa. A pessoa estava usando armadura de escama de peixe e segurava um largo gládio militar na mão. Sua cabeça também estava coberta com um capacete enquanto deixava sua barba ruiva esvoaçar com a corrente. A pessoa também tinha sobrancelhas como fênix. Se uma pessoa fosse um chinês nativo, então ele poderia reconhecer essa pessoa como Yun Shang, General Guan Yu. Depois que ele imaginou a aparência de Guan Yu, Zhao sentiu o rio de sangue concentrado para formar a imagem. Ele podia até mesmo sentir a água fluindo através do corpo do Guan Yu. Zhao sabia que isso era porque sua força espiritual já tinha feito um molde para o corpo ser formado. Neste caso, Guan Yu era semelhante à encarnação do rio de Zhao. Mas o que deixou ele um pouco intrigado foi o fato de que depois que a figura de Guan Yu foi formada, não precisava fornecer mais força espiritual. Ao invés disso, a força espiritual foi fornecida pelo corpo de Guan Yu para operar o sangue. Zhao achou esse sentimento muito maravilhoso. Era como ter múltiplos corpos. E o outro corpo parece ampliar sua própria força espiritual. Zhao pensou em levantar uma mão, do qual Guan Yu seguiu. Zhao ficou curioso sobre essa nova encarnação. Neste momento, uma besta espiritual de sangue de repente apareceu na frente. Essa besta estava na forma de lobo, mas não tinha um olho. Ele se jogou na encarnação de Guan Yu de Zhao. Enquanto se familiarizava com a encarnação de Guan Yu, Zhao não foi capaz de notar a besta espiritual de sangue. Como estava distraído, a besta já havia pego um pedaço da carne de Guan Yu. Zhao sentiu o corpo de Guan Yu ser mordido, mas não sentiu nenhuma dor. Ele só teve uma sensação afirmando que uma parte do corpo foi mordida. Guan Yu começou a curar, mas desta vez, parece que seu corpo foi reduzido um pouco. Zhao começou a entender os usos desta encarnação do rio. Era um tipo de habilidade divina que produziria uma arma para seu usuário. Quebrar essa habilidade não afetaria muito o usuário. Se fosse danificada, apenas reduziria de tamanho. Agora, Zhao queria ver a força de luta da encarnação de Guan Yu. Portanto, usou a besta espiritual de sangue como um espécime de teste para Guan Yu. O gládio de Guan Yu era muito rápido. Embora eles estivessem submersos, parecia que o rio não tinha o afetado. O gládio cortou a besta espiritual de sangue no meio. Embora a besta tivesse se recuperado, agora era metade do seu tamanho original. Na verdade, Zhao não esperava que a encarnação fosse tão forte. Deve-se saber que os corpos de sangue comprimidos eram bem formidáveis. Essas bestas espirituais de sangue eram capazes de lutar contra o Templo das Trevas, até mesmo conseguindo ser uma ameaça para especialistas de nível rei. Zhao não esperava que essa besta espiritual de sangue fosse cortada no meio pelo gládio de Guan Yu. Zhao tentou controlar a água do rio de sangue ao redor. Ele não só podia controlar com perfeição, mas parecia que esse controle era muito melhor agora que a encarnação estava por perto. Ele sabia que isso foi por causa da habilidade de amplificar a força espiritual da encarnação. Após pensar sobre isso, Zhao não pode deixar de se sentir estático. Ele rapidamente controlou a encarnação de Guan Yu e matou as bestas espirituais de sangue nas 4 direções.
E além do gládio, a água em volta também foi usada para ajudar na batalha. Quando uma besta espiritual de sangue foi cortada no meio, ela imediatamente foi jogada no espaço enquanto era recuperada. Não demorou muito tempo para o rio ficar escuro da batalha. Mas poucos Zhao Ai sabia que a batalha submersa tinha causado um enorme choque nos mortos-vivos de ambas as margens do rio. Esses mortos-vivos foram enviados pelo Templo das Trevas e o Exército da Resistência. Eles não estavam aqui só para olhar o rio de sangue, eles também estavam aqui para monitorar a outra margem, pois tinham medo de que o outro lado tentasse cruzar. Assim que os mortos-vivos estavam se sentindo calmos, eles não esperavam que o rio de sangue surgisse com ondas atrás de ondas. Essa turbulência continuou. Isso fez os mortos-vivos acima da água ficarem intrigados quanto ao que estava acontecendo no rio. Viver em outro mundo. Capítulo 1042. Na verdade, Zhao Ai não precisava saber sobre isso. Ele já estava ciente que estaria fazendo uma enorme bagunça e atrairia a atenção dos mortos-vivos nas duas margens do rio. No entanto, Zhao Ai não se importou. Isso porque aqueles que estavam acima da água apenas pensariam que seriam as bestas espirituais de sangue lutando. Eles não pensariam que era outra pessoa que causou essa perturbação. A batalha nas águas turvas continuou e Zhao Ai perdeu a conta de quantas bestas espirituais de sangue ele já mandou para o espaço. Contanto que Zhao Ai continue lutando, então o espaço receberia continuamente as bestas espirituais de sangue. No começo, Laura e as meninas estavam assistindo com afinco a batalha. Mas mais tarde, elas pararam de assistir. Elas descobriram que as bestas espirituais de sangue não eram oponentes de Zhao Ai. Não havia significado em continuar assistindo a batalha atual. Zhao Ai continuou lutando. Isso ocorreu porque ele descobriu que a encarnação do rio era muito fácil de usar. O inimigo simplesmente não conseguia fazer nada contra ele. Embora a defesa da encarnação fosse um pouquinho pior, seu efeito de amplificar a força espiritual era algo que Zhao Ai gostou muito. Amplificar a força espiritual não era algo que fosse facilmente realizado. Cada vez que Zhao Ai usava seu cajado espiritual de sangue, ele sempre usaria sua força espiritual. Essa também era uma falha do cajado fantasma de sangue. Ao mesmo tempo, quanto maior fosse o nível, mais força espiritual usaria. Achar itens que podem aumentar a força espiritual não era algo que pudesse ser encontrado com facilidade. Mesmo algo tão tirânico quanto a árvore dos 100 espíritos não seria capaz de aumentar a força espiritual de alguém. As folhas da árvore só podiam restaurar a força espiritual. O motivo pelo qual Zhao Ai continuou lutando não foi porque ele amava lutar, foi porque estava tirando vantagem desta oportunidade para treinar sua capacidade de controlar a encarnação do rio. Zhao Ai sempre sentiu que a encarnação do rio teria ótimos usos para ele no futuro. Zhao Ai não sabia quanto tempo se passou desde que ele começou a lutar. Ele só voltou ao normal quando ele teve um entendimento completo de encarnação de Guan Yu. Neste ponto, a quantidade inesgotável das bestas espirituais de sangue na frente dele não era nada mais que um grupo de gatinhos. Zhao Ai não foi educado e levou todas essas bestas espirituais de sangue para o espaço. Então desfez a encarnação antes de estimular a Lotus de sangue para seguir em frente. Por outro lado, os mortos-vivos nas margens do rio não ousaram fazer um movimento. As ondas do rio de sangue pareciam alcançar os céus. Eles quase morreram. Eles estavam com medo demais para fazer um movimento. De fato, sua inatividade foi a decisão correta. Isso se deve porque Zhao Ai retornou às bestas espirituais de sangue que capturou. Se eles ousassem cruzar o rio neste momento, então certamente seriam dizimados pelas bestas espirituais de sangue. Enquanto lutava contra as bestas espirituais de sangue, Zhao Ai também descobriu os diferentes estágios de sua força. A besta espiritual de sangue que deu a mordida na encarnação era uma besta de nível médio. Haviam bestas de nível baixo que eram mais fracos defensivamente e ofensivamente. Esses dois níveis das bestas tinham pontos que eram azuis. Enquanto isso, as bestas espirituais de sangue que tinham força comparável a Dizon e os outros eram da cor dourada. Neste momento, Zhao Ai tinha 20 dessas bestas douradas dentro do espaço. Naturalmente, no rio de sangue, essas bestas eram muito mais fortes que criaturas sombrias e especialistas de nível rei. Também, Zhao Ai descobriu que era impossível para as bestas espirituais de sangue vagarem o rio todo. As bestas eram divididas em suas próprias colônias. O que Zhao Ai capturou eram apenas membros de uma colônia. Certamente havia mais colônias vivendo ao longo do rio. Zhao Ai continuou adiante.
Sempre que ele encontrava algo, imediatamente seria enviado para o espaço, não importa se eram animais, plantas ou mesmo areia e pedras. Contanto que fosse peculiar, todos eles foram enviados para o espaço. Agora que a batalha submersa terminou, o rio começou a se acalmar. Embora os mortos-vivos das margens tivessem visto que o rio tinha se acalmado, eles ainda não ousaram se apressar para o outro lado. Eles apenas recuaram para seus domínios para relatar o que acabou de acontecer. Naturalmente, Zhao foi capaz de descobrir suas ações. Porém, ele não estava preocupado. O rio de sangue estava completamente coberto com bestas espirituais de sangue. Mesmo que o Templo das Trevas usasse essa oportunidade para se mover, eles ainda estariam sofrendo perdas severas. Laura e as meninas também saíram da sala. Elas realmente não estavam interessadas em ver Zhao dominar as bestas espirituais de sangue. Por causa disso, foram para seus quartos descansar. Agora que o rio de sangue tinha se acalmado, elas naturalmente voltariam de novo. Depois de ver as mulheres saírem de seus quartos, Zhao sorriu levemente e disse: "Por que vocês saíram? Não tem nada para ver aqui. Eu já coletei a maioria das coisas úteis neste rio." Laura respondeu: "Não há nada para ver dentro de nossos quartos também. É melhor olhar o lado de fora." "Irmão Ai, você está confiante de que as pessoas do Templo das Trevas não ousariam cruzar o rio?" Zhao sorriu e disse: "Fique tranquila, eles não ousariam." O grupo continuou conversando enquanto seguiam em frente. Não levou muito tempo até eles encontrarem outra colônia de bestas espirituais de sangue. Mas desta vez, Zhao não pretendia usar a encarnação de Guan Yu. Usar muita força contra essas criaturas era estúpido demais. Zhao transformou seu cajado em uma enorme rede, pegou as bestas espirituais e as enviou ao espaço. Embora as bestas espirituais de sangue quisessem resistir, não eram oponentes de Zhao. No final, elas foram facilmente pegas. Zhao não estava apenas se movendo para frente. Ele também fez agulhas de sangue e as enviou à frente. Ele não sabia quão longo o rio seria, então decidiu mapear tudo ao longo do caminho. Quanto a quão longo o rio era, Zhao simplesmente não tinha ideia. O que sabia era que ele já tinha atravessado o rio por 3 dias. Ele encontrou 20 colônias de besta espiritual de sangue, ambas grandes e pequenas. Mas ainda, ele não havia encontrado a fonte do rio. O que mais surpreendeu foi o fato de que eles agora estavam em um local além do mapa do espaço. Isso significava que eles agora estavam em um local onde as agulhas de sangue não haviam explorado. Zhao teve que admitir que ele precisava aumentar sua estimativa do submundo. Ele não esperava que esse plano fosse tão gigante. A Lotus de sangue pode ser mais lenta embaixo d'água, mas não era muito mais lenta comparando a voar no ar. Mesmo assim, apesar de ter viajado por 3 dias, ainda não foi bastante para ver a extensão total do rio de sangue. Porém, isso também provocou a obstinação dentro do coração de Zhao. Ele agora estava mais ansioso para achar a fonte do rio. Zhao também descobriu que as coisas que ele encontrou eram diferentes daquelas de 3 dias atrás. Kaie também estava fazendo cálculos baseado em seu progresso. Dessa maneira, eles podem ser capazes de estimar a extensão do rio. Zhao não parou já que também queria descobrir. Ele primeiro queria achar a fonte do rio antes de procurar pelo final do rio. Dessa maneira, seria capaz de estimar o tamanho exato do submundo. Logo, outros 3 dias passaram. Não houve diferença nesses 3 dias comparados aos anteriores. O rio de sangue ainda era o rio de sangue. Porém, Zhao pôde notar que o rio ficou mais estreito. Não só o rio estava começando a estreitar, a água atual também tinha se tornado menor. Depois de detectar esse fenômeno, Zhao sorriu. Isso porque ele pode estar próximo da fonte do rio. Outros 3 dias passaram. Desta vez, as propriedades do rio de sangue mudaram muito. O rio tinha ficado muito mais estreito enquanto a corrente estava ficando ainda mais lenta. De fato, ao invés de um rio, pode até mesmo ser chamado de um pequeno riacho. Zhao também descobriu que a densidade das bestas espirituais de sangue estava aumentando. Além disso, todas as bestas espirituais de sangue ao longo desse pequeno riacho eram de alto nível. Zhao acreditava que se o Templo das Trevas ousasse cruzar essa parte do rio, então eles certamente sofreriam perdas catastróficas. Neste ponto, a velocidade de Zhao tinha ficado mais lenta pois ele estava subjugando cada colônia de besta espiritual de sangue que encontrou.
As bestas estavam ficando cada vez mais fortes. O pior deles estava na força anterior de Gully. Querer capturar tais bestas naturalmente se provaria ser mais difícil. Porém, com a força atual de Zhao Ai, o mínimo que essas bestas espirituais de sangue poderiam causar era um pouco de problema. Zhao Ai tinha muitos métodos para lidar com elas. Essas bestas simplesmente não eram seus oponentes. Depois de lutar contra essas bestas espirituais de sangue por bastante tempo, Zhao Ai começou a achar algumas falhas nelas. A força das bestas espirituais de sangue pode ser muito boa, mas sua inteligência evidentemente não era tão alta. Comparado aos seres do mesmo nível, as bestas espirituais de sangue eram muito piores intelectualmente. Também, parece que as bestas espirituais de sangue não precisam atacar os mortos-vivos que voam através do rio de sangue. Isso porque o rio tinha comido bastante para eles. Contudo, as almas ardentes dos mortos-vivos eram ótimos suplementos para sua força. Portanto, eles escolheram atacar os mortos-vivos cruzando o rio. Essas bestas espirituais de sangue não foram igualmente distribuídas ao longo de todo o rio de sangue. Como que ele descobriu antes, elas viviam em suas próprias colônias em seus próprios domínios. Uma vez que outra colônia se aproxima do território de outra colônia, então um conflito imediatamente ocorreria. Mas uma vez que os mortos-vivos começaram a formar grupos ao longo do rio, essas bestas espirituais de sangue se reuniriam na superfície. Quanto mais o tempo passava, maior o número de bestas acumuladas. Não importa ser o Templo das Trevas ou o Exército da Resistência, ambos os lados precisariam de tempo para preparar seus exércitos. Seu tempo de preparação naturalmente entraria no conhecimento das bestas espirituais de sangue. Quando isso acontecer, as bestas começariam a se reunir. E uma vez que os mortos-vivos começassem a cruzar o rio, essas bestas imediatamente atacariam. Pode-se dizer que as bestas espirituais de sangue eram criaturas primitivas movidas pela comida, seres que vivem de acordo com seu instinto base. Adicionalmente, a estrutura de comando dessas bestas não era flexível. Foi neste ponto que fez Zhao Ai concluir que as bestas não tinham uma inteligência muito alta. Zhao Ai agora tinha atravessado o rio de sangue por 9 dias. Ele não sabia quão longe foi, mas pelas agulhas de sangue que liberou, foi capaz de descobrir que a corrente do rio tinha diminuído e também ficado mais estreita. E com o rio visivelmente se tornando mais raso, Zhao Ai começou a ver esperança. Neste momento, Zhao Ai de repente notou uma montanha óssea na distância. Essa montanha óssea era muito alta. Ao mesmo tempo, o rio de sangue estava fluindo de uma caverna no sopé da montanha. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.